Olá, bom dia a todas e a todos que estão nos vendo aí do Brasil inteiro, de Tarauacá, Santa Maria, da Boca do Monte, na nossa caravana, na nossa jornada interna aqui, para tentar entender um pouco do Brasil. Nós temos hoje dois convidados especialíssimos, que são dois quadros políticos e administrativos que daqui a 200 anos, quando a gente lembrar da Revolução, quando os nossos tataranetos lembrarem da Revolução que o Lula fez no Brasil, vão aparecer como pilares dessa transformação, entre outros, mas particularmente duas figuras. Ex-ministro Celso Amorim, que foi, durante os 8 anos do presidente Lula, ministro das Relações Exteriores, e no governo Dilma, ministro da Defesa. E o nosso ex-ministro da Educação, que fez uma revolução na educação, sem dar tiro, sem matar ninguém, sem pôr ninguém na cadeia, fez uma revolução na educação, conseguiu um milagre de levar gente pobre para a universidade. A gente vê exemplos lindos disso pelo Brasil afora. E depois foi aquele que hoje, quando a gente anunciou que ia fazer entrevista, já era festejado, já é festejado como o melhor prefeito que São Paulo teve em todos os tempos. Para nós é uma alegria muito grande ter os dois. Eu nem vou ler as folhas corridas, as capivaras dos dois aqui, porque senão não teria tempo para mais nada, porque são dois quadros da maior importância, com uma história de prestação de serviço público à sociedade em benefício do bem, em benefício do bem-estar social, preocupado com os pobres, preocupado com a população mais carente. E é nesses momentos mais graves da vida brasileira, que a sociedade, a opinião pública olha para as suas referências, olha para as suas lideranças e quer saber um pouco o que fazer. Então eu pergunto, o Celso, como é decano no Ministério. É porque eu fui ministro do Itamar também. Exatamente, tinha sido ministro do Itamar. E foi presidente da Embrafilme e foi degolado pela ditadura porque ele liberou o filme para frente Brasil. As boas coisas têm que ir para o currículo. Todo mundo quer saber o seguinte: além de algo que nos une a todos os democratas, progressistas, que é a questão da unidade das nossas forças, o que fazer? Qual é o caminho para já? A pessoa que está olhando para nós se pergunta e te pergunta. Bom, é uma questão complicada. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião, assim, um coletivo, como se diz atualmente, no projeto Brasil Nação, que é interessante porque reúne pessoas de tendências diferentes, né, que proveniências diferentes, profissionais, etc. E discutindo justamente, e há uma pletora de ideias, assim, de coisas práticas a serem feitas, mas em torno, eu acho que basicamente dessa questão da unidade. A unidade que eu vejo basicamente das forças progressistas, que eu acho que de certa maneira já vinha se esboçando, né? Acho que em Curitiba apareceu de maneira espontânea, em Curitiba ainda na caravana, e depois no Rio de Janeiro, aliás, o Haddad nos deu a honra também de comparecer, de maneira já pensada, com esse objetivo mesmo, com a participação oficial do PSOL também, além do PT, PCdoB, e tinha muita gente do PDT, de outros partidos lá, então essa unidade é muito importante. Eu acho que o grande desafio que a gente... Bom, então é preciso preservar essa unidade, isso eu acho que é fundamental, a gente tem que trabalhar nisso e pensar nisso todos os dias, né? Porque qualquer coisinha, qualquer palavrinha meio diferente pode afetar essa unidade, que eu acho que seria uma coisa muito, muito ruim para nós. E para a palavra de ordem principal, que é Lula livre, né? Lula livre e com direito a ser candidato. A outra, e eu acho essa mais complexa, é que você tem desafios hoje da democracia. Você tem desafios de dois lados que são parecidos, mas não idênticos. Você tem um desafio que vem das tendências fascistas mesmo, porque é um fascismo barato, né? Sim. Porque não é nem um fascismo com teoria, como teve o Mussolini, mas o fascismo que é a pregação da violência, que se expressou durante a caravana, com os tiros, que se expressa todos os dias
em atitudes várias e se expressou de maneira absolutamente trágica também no assassinato da Marielle. Então você tem o fascismo. Agora, ao lado do fascismo, e não se confundindo totalmente com ele, você tem também aqueles que buscam soluções autoritárias, que é algo um pouco diferente, é o que, digamos, está representado pela intervenção no Rio. A intervenção no Rio eu não descreveria como uma ação fascista. Aliás, o Bolsonaro foi contra, mas não deixa de ser uma solução autoritária. Então, como é que nós vamos navegar com os democratas, que não, obviamente não são fascistas, mas que também não estão silenciosos ou apoiando essas possíveis soluções autoritárias? Eu acho que esse é o desafio, porque está difícil de encontrar gente com quem a gente possa dialogar. Quando eu ouço certos pronunciamentos, eu fico muito preocupado. Prefeito, o senhor passa por sua cabeça que a experiência da intervenção no Rio de Janeiro possa ter sido um laboratório, ou seja, as forças mais conservadoras, vamos fazer uma experiência no Rio, o Rio tem motivos aparentemente visíveis para justificar isso, que é a violência, que é isso, que é aquilo. Pode ser que eles estejam se preparando para expandir isso aí para o país inteiro? Olha, isso foi dito, inclusive, por autoridades do governo Pelo interventor. Né? O interventor falou, isso aqui é um laboratório. Né? Eu creio que ali foi uma espécie de última cartada do governo Temer para tentar buscar um mínimo ponto de representatividade, de legitimidade, uma vez que fato muito incomum na história alguém terminar o mandato com essas taxas de aprovação, na ordem aí de 5%. Né? Então, eu penso que o Temer tinha a pretensão, e talvez ainda tenha a pretensão, de ter um candidato que represente o governo. Acho que o Meirelles está se colocando como um candidato que quer representar o governo, mas efetivamente, eu acho que ali foi um ato meio de desespero, sem planejamento, sem sequer conversar muito com os próprios militares. Né? Uma parte dos militares se mostrou surpresa com uma decisão meio de última hora. Agora, evidentemente, eu aí falo um pouco da condição de coordenador do plano do presidente Lula, para esse seu terceiro mandato. O Lula pediu uma solução para a segurança pública, ele quer um caminho. É óbvio que quando você fala em solução, em política a solução significa botar no rumo, né? Porque os desafios vão se suceder, novos obstáculos vão surgir, mas quando o país está no rumo, você sabe que a tendência é de melhora contínua. Então ele quer dar um rumo para a segurança pública. Nos recomendou a todos os que estamos participando ousadia, né? Ousadia. Não quer que as restrições fiscais sejam um empecilho à criatividade. Pelo contrário, se há restrições fiscais, mais uma razão para nós sermos criativos. Então, a cobrança do Lula é de que a equipe seja criativa e não utilize o argumento da falta de dinheiro e tal para não fazer. Então, trata de botar a cabeça para funcionar, a imaginação para funcionar e vamos fazer. E, obviamente, que eu não posso antecipar o programa que está sendo elaborado, porque tem que ser validado ainda pelas instâncias, mas o presidente Lula entende que segurança pública não é um assunto militar. Né? Pode até pensar... O povo clama por soluções de curto prazo, às vezes você é obrigado a se conduzir de uma maneira... É um certo risco de colocar as Forças Armadas muito como risco. papel de polícia. Exatamente. Um risco para elas, inclusive. Um risco para as Forças Armadas. Né? Você nunca viu uma tropa portando cacetete. Exatamente. Não existe isso em nenhum lugar do mundo. Então, quer dizer, Forças Armadas não foram feitas para isso. Né? Então há um descompasso entre função e o papel reservado a elas. De maneira que nós vamos apresentar, o esboço disso está sendo construído, submetido ao Lula. Eu acho que nós vamos surpreender nessa área com propostas bastante avançadas. Vai colocar o Brasil em outro patamar na área de segurança. O Lula fez muito em algumas áreas, você citou duas, e a gente teve a honra, né, de poder ser instrumentos dessa transformação. O Celso fez uma política externa brilhante. Comparando com o que está acontecendo hoje, o Brasil não existe, né? Comparando hoje. No cenário na educação também. E na educação não é diferente. Né? As pessoas falam, mas você resolveu todos os problemas educacionais? Em 8 anos, não. Né? Mas a educação infantil teve um incremento bárbaro. Nós universalizamos a pré-escola.
triplicamos as vagas em creche. A universidade se tornou o espelho do país. Está lá o negro, está lá o indígena, está lá o pobre, está lá o filho do pedreiro, está lá o filho do eletricista, está lá a filha da faxineira. Então você está vendo o Brasil... Fazendo doutorado. Filha da lavadeira, eu conheço várias, assim, equivalentes. A educação profissional teve um incremento com as escolas técnicas que ele salpicou no país inteiro, né? Pegou o mapa e salpicou escolas técnicas pelo país. Então você tem uma estrutura hoje. Resolveu tudo? Não. Valorizamos o magistério com o piso nacional. Enfim, tem muita coisa por fazer, mas nós estamos trabalhando cuidadosamente com o presidente, os nós por serem desatados nesse seu terceiro mandato. Sempre com a recomendação, a crise não pode ser justificativa. Pelo contrário, tem que ser estímulo para buscar criativamente soluções estruturais, né? O Brasil já deu um exemplo para o mundo, né, em matéria de sair de crise em 2008, quando o presidente Lula disse que aquela não era uma crise... Marola. Não era uma crise nem de índios latino-americanos, nem de negros africanos, era uma crise de olhos azuis. Eu fui interpelado na BBC uma vez num programa aquele Hard Talk da BBC, sim, que é um programa duro. Eu fiz 4 vezes o Hard Talk. Áspero. E eu me lembro que ele fez uma pergunta relacionada com isso, que eu tive que dizer, olha, isso aí não é padrão BBC, não. Aí ele teve que se recompor, porque havia uma implícita acusação de racismo ao contrário, né? Agora, o fato de a gente ter conseguido sair do buraco numa situação em que o capitalismo estava se autodevorando pelo mundo afora, será que vai nos dar fôlego? Porque, supondo que haja eleições e que a gente ganhe as eleições, como eu imagino que a gente vai ganhar, antes de começar a implantar um programa, vai ser preciso recuperar alguns estragos feitos por esse governo nas áreas que os dois ajudaram a construir. Você na área social, né, o estrago que foi feito aí, e no caso das relações exteriores, a desimportância do Brasil, né? Mas desculpe, que eu acho que o Fernando talvez esteja muito mais habilitado, por todos os motivos, de falar mais em profundidade da parte econômica, mas, digamos, juntando a parte econômica com a parte internacional, eu acho que é uma coisa muito preocupante. Primeiro, a desnacionalização em massa, que já, de qualquer maneira, essas coisas são muito difíceis de reverter. Esse é um dos grandes problemas. A gente pode dizer, bom, vai ter o referendo, vamos desfazer, mas não é simples. Daí a pressa do governo Temer. Daí a pressa, né? Claro, tudo. Né? Passar Por quê? Pobres, né? Porque até, digamos, com países que foram aliados não no sentido militar, mas que nos ajudaram a contrabalançar o poderio da potência hegemônica, com quem nós não tivemos muito boa relação, diga-se de passagem, né? Mas, enfim, dos Estados Unidos e tal. Por exemplo, China. A China agora está entrando no setor elétrico e comprando tudo no barato. Como é que você vai chegar para eles depois e dizer, me devolve, ou então me paga mais? Não é simples. Então o mal que está sendo feito agora é muito profundo. Então isso vai nos dar muito trabalho. Se a Embraer for vendida a Boeing, para juntar um pouquinho com a minha área da defesa também, é um problema que reverter isso é muito difícil. Então vai ter que se tentar. E vai ter que se fazer o possível, mas é uma coisa muito difícil. Aí tem outros aspectos. Agora, só para dar uma palavrinha também, eu acho que nós estamos vivendo uma transição econômica no mundo. O mundo mudou de maneira surpreendente, afetando a parte econômica e a parte comercial. Quem poderia imaginar, digamos, há 20, 30 anos atrás, que os Estados Unidos estariam falando mal do sistema multilateral de comércio, do GATT, o OMC, que eles sempre utilizaram como instrumento, inclusive, para negociar as coisas que eles queriam, e a China estaria defendendo o liberalismo e a globalização. Então nós estamos vivendo um outro mundo, há um novo modelo também econômico que está surgindo, e quem vier, né, que espero que seja um de nós, progressista, um de nós, que eu digo, do nosso lado, vai ter também que... Mas isso também pode criar oportunidades. Então eu acho que vai ser vai ter que entrar nessa, além de todas as medidas internas que serão necessárias, eu acho que isso vai ser um desafio importante. Só para lançar um assunto. Não perder a oportunidade de fazer um elogio ao Celso Amorim, se há uma área em que é notável, né, a diferença, né, entre o governo Lula e o governo Temer, é a área internacional, né? O Lula até hoje, veja aí as manifestações de apoio. Pelo mundo inteiro. Intelectuais do mundo inteiro. Ontem o Prêmio Nobel da Paz a mais, o Baradei.
O Baradei e o Mas, Pérez o Pérez Esquivel foi quem lançou. São 2 prêmios Nobel solidários ao Lula. De origens diferentes. De origens Não é completamente egípcio, não está nem diferentes, aqui na nossa região. Nem por aqui está. Aí, estadistas, chefes de governo do mundo todo, né? Não só do tempo do Lula, Sim. mas de agora, né? Sim. Quer dizer, que não teriam nenhuma necessidade de se expor, né? Porque todo mundo cuida da sua imagem, né? Claro. Então, quando alguém está chamuscado, você se distancia e tal. Nesse caso, não, voluntariamente. Estão se associando à figura dele. Então, né, é uma coisa muito notável, né? Então, veja a diferença de quando você tem um estadista, uma pessoa com visão, né, global dos assuntos mundiais, que exerce essa liderança de maneira criativa, a colocar para todo mundo soluções que podem ser, inclusive, universalizadas. Como foi o caso do combate à fome. Sim. Né? Nós estamos na FAO não é por outra razão, nosso prestígio na FAO... Aliás, a proposta de prêmio Nobel se baseia no combate à fome. Então, você veja como dura o prestígio de uma liderança autêntica. Sólida. Né? E como tudo pode ser rapidamente desmontado. Aliás, eu só me atrevi a escrever para o Baradei, sugerindo que ele fizesse, que ele pudesse assinar, porque ele espontaneamente pôs no tweet dele a questão do combate à fome. Falaram, independentemente do que a gente possa pensar e tal, o homem que tirou 40 milhões da pobreza e tal. É isso. É isso. Uma coisa... Então faz muita diferença para um país ter um Celso Amorim ou um Tucano no Itamaraty. Que é, curiosamente, né? Aí fazer uma pequena maldade, né? Eles se associaram ao governo Temer, né? Se associaram a esse descalabro, os tucanos, e olha o papelão que estão fazendo no Itamaraty, os tucanos. Né? Eu digo, a política externa, nos melhores momentos atual, cumpre tabela, e nos piores é desastrosa. É isso. Né? Então, nos melhores momentos é nada. Quando não é nada, tá bom, porque vai lá e tal. Calada fala bem. Veja no caso da Venezuela, você pode achar o que achar da Venezuela, mas como é que você pode ver? Eu acho até que é um tributo à sinceridade que ele falou, o atual chanceler, dizer que o Brasil não podia mediar, nem tratar, porque o Brasil tinha partido. Gente, o Barão do Rio Branco deve estar tremendo no túmulo, rolando no túmulo. Isso é uma ausência absoluta de visão de como é que você faz política externa. Nós também simpatizávamos com Chávez, indiscutivelmente, mas nós tínhamos capacidade de mediação. Nós conversávamos com o Uribe, conversávamos com a oposição venezuelana. Tanto é que a referência no continente da oposição ao Chávez era justamente o Lula. Isso. Então ele tinha autoridade. Era o contraponto. Era o contraponto. Não, um ministro chileno uma vez chegou para mim e disse assim, não, porque o Brasil é o nosso porto seguro. Quer dizer, então essa ideia de que nós éramos bolivarianos é totalmente falsa. Claro que a gente apreciava os esforços na Venezuela para diminuir a desigualdade, a dependência do petróleo e tal. Sobretudo a dependência do petróleo. Mas o Brasil pensava com a cabeça própria, o Lula pensava com a cabeça dele. Agora, Celso, você além de chanceler, foi ministro da Defesa e você fez referências aí a duas questões. Primeiro que a entrega das riquezas nacionais, fatiando o pré-sal e vendendo aí na Bacia das Almas, e a questão da Embraer. O que eu te pergunto é o seguinte, a gente alimentou aquilo que talvez seja uma ilusão de que os militares no Brasil, por mais que tenham sido bárbaros os governos deles, com violência, com censura, com tortura, com desaparecimento, eles tinham pelo menos uma virtude que era o nacionalismo, o sentimento nacionalista. O tempo do Geisel para cá, nos pareceu, o Geisel rompeu o acordo militar com os Estados Unidos. O primeiro país a reconhecer o MPLA, Angola, antes de Cuba e antes da União Soviética. E antes de qualquer país africano. E antes de qualquer o primeiríssimo. país africano. O primeiro país a reconhecer o governo do MPLA foi o Brasil. No governo Geisel. No governo Geisel. Essa geração... Ele tinha visão estratégica, ele tinha visão do petróleo, tinha visão do Atlântico Sul, quer dizer, o que absolutamente hoje em dia você não vê, não há visão estratégica nenhuma de país, independentemente até de ser direita ou ser de esquerda. Agora, essa geração nacionalista... Aliás, se me permite um parênteses, uma das curiosidades da nossa extrema-direita hoje é que o seu representante também é um entreguista. Isso é um caso único, fascismo e entreguista. De um cidadão de extrema-direita entreguista, que é o nosso Bolsonaro. Nosso Bolsonaro.
Mas eu te pergunto o seguinte, da sua experiência de convívio com as Forças Armadas, desapareceu essa geração que começou com a petróleo é nosso? É, será que não tem mais dentro das Forças Armadas quem se preocupe com isso? Rifar Embraer, rifar pré-sal. Agora a Eletropaulo, a Eletrobras está para ser privatizada. Isso pode haver dentro das Forças Armadas algum tipo de mal-estar, de desconforto ou de objeção a isso? Eu acho que desconforto existe, Fernando. Eu acho que, por exemplo, quando você vê, aliás, depois da nota infeliz do general Vilas Boas, infeliz, porque eu acho que ele ali provavelmente estava querendo atender a algum setor, mas essas coisas não se fazem, depois elas são manipuláveis, né? A Globo botou isso na véspera do julgamento, eu acho que até num ponto de vista internacional, o julgamento ficava nulo, porque o julgamento sob coação, em inglês eles têm uma expressão sobre isso, under duress. Sabe lá se um daqueles que estava pendendo, não sabia bem, de repente, do golpe militar, acha até que estava tomando uma atitude cívica, não fazendo para evitar o golpe militar. Então é uma coisa muito, pensar, né? é uma coisa muito grave. Mas, por outro lado, a aeronáutica fez uma nota muito boa de muito respeito às instituições e tudo. Muito interessante. A Marinha não tem falado muito, né? E eu conheço muita gente no Exército que é de índole totalmente nacionalista também. Eu não vou ficar aqui nomeando pessoas, porque você nomeia um, nomeia outro, não sei o quê. E eu acho que sim, é uma preocupação nacionalista. Eu acho que eles não conseguiram, do Geisel para cá, ter, digamos, uma visão coerente em torno disso. Eu acho que o próprio processo de abertura democrática, que o próprio Geisel começou, de certa maneira, e que foi prolongando, foi criando outro tipo de divisão entre aqueles que aceitavam, digamos, o progresso para a democracia e aqueles que ficavam, digamos, apegados ao problema da repressão. Eu acho que isso se acentuou um pouco depois com a Comissão da Verdade, que era obviamente uma necessidade, tinha que ser feito, mas isso acabou, digamos, sobretudo no Exército, isso galvanizou muito o debate. Mas, quando, digamos assim, veja bem, ideias que tinham a ver com o nacionalismo eram expostas, ou seja, em relação à Amazônia, em relação à mesma cooperação na América do Sul, os militares acompanhavam bem, por exemplo, a criação do Conselho Sul-Americano de Defesa, inclusive os do Exército. Agora, de alguma certa forma, quer dizer, até pelo lado territorial, o Exército tende a ter uma certa preocupação com a ordem interna. Isso é algo que me preocupa também um pouco. E isso é explorado. Agora, eu vejo que, por exemplo, em outros temas, se você for discutir energia nuclear, por exemplo, outro dia houve um pronunciamento, que a meu ver foi até surpreendente, devo dizer com franqueza, muito claro do general Etchegóin, totalmente contra, ele fez no Instituto Fernando Henrique, contra a adesão do Brasil ao TNP, que foi feita durante o governo Fernando Henrique. Aliás, muito bem estruturada e muito bem informada, porque é um assunto que eu conheço. E pelo Etchegóin. Então, a gente, sabe, é difícil dizer. Por outro lado, a Marinha, veja bem, a razão de você ter uma marinha forte, um submarino de propulsão nuclear, né? Entre outras, é defender as riquezas. Agora, se você entrega todas as riquezas, você vai tirando também a substância do nacionalismo. É uma coisa delicada. Eu acho que ainda isso pode voltar, mas bom, a mesma coisa se aplica, digamos, a uma transferência de tecnologia, por exemplo, para a nossa aviação, para a compra dos caças suecos, que, aliás, também inventaram uma história sobre agora, até os caças suecos. A argumentação que foi dada ali é a mesma da Boeing. É a mesma da Boeing. Eles pegaram a argumentação da Boeing e judicializaram a argumentação da Boeing, que claro que não tinha aqueles detalhes, de que fulano entrou. Mas, enfim, aquilo era uma decisão, aliás, todo mundo sabe, não precisa aqui falar, era a preferência da aeronáutica. Até inicialmente, Lula, eu e o Jobim, né, falando ainda do governo Lula, até preferíamos o caça francês. O Rafale. E no final prevaleceu, porque o Rafale era muito caro. É uma longa história de falar, não só caro para comprar, mas caro para manter. E eu acabei até por realismo político também, me inclinando diante da preferência da aeronáutica, que era o sueco. Mas enfim, tudo isso faz sentido se você tem o que defender. Se você começa a entregar tudo, quer dizer, o que você vai defender? O quê? Para quê? Um território abstrato só? Eu acho que esse é um problema muito sério, eu acho que é um problema que tem que ser objeto de discussão, mas eu fico contente de que ele ainda haja abertura. Outro dia eu soube de uma pessoa, assim, pessoas de índole nacionalista que foram fazer palestra na Escola Superior de Guerra. Então, eu espero que isso ainda possa
Eu acho que a gente não pode, eu acho que uma coisa é o seguinte, aliás, uma coisa parecida se passa com o judiciário, a gente tem que ter muito cuidado para as nossas críticas. Uma coisa é você criticar a atitude, como aqui eu estou fazendo, e muitos fizeram, e o PT fez, aliás, uma nota muito boa, do general Vilas Boas. Outra coisa é você atacar... Diga-se de passagem, a imprensa também. A imprensa também. Atacar a instituição. Sim, não é isso, eu acho que não é, a gente não deve fazer, porque eu acho que a instituição tem também, obviamente, muita gente que pensa de maneira equilibrada, de maneira moderada, que não vê esse papel todo para os militares na ordem interna, fazem isso a contragosto, como aliás você disse que não tinha sido combinado. Sim. Enfim. Haddad, você está coordenando o programa de governo do presidente Lula. Só que o Lula está preso. A gente não sabe se ele vai ser solto, e se for solto, a gente não sabe se ele vai ser candidato. Como é que o setor progressista, os democratas, nem falo progressista, lidam com essa situação e com um calendário, né? Porque o dia está passando, cada dia que passa é um dia mais próximo de outubro. Olha, Fernanda, nós estamos lidando com as circunstâncias praticamente em bases diárias, né? As coisas vão acontecendo e surpreendendo, mas eu diria que tudo o que de arbitrário está acontecendo nesse país, eu acho que do ponto de vista interno, nós estamos procurando nos coordenar de maneira muito satisfatória. Você veja a tensão que foi o episódio lá do Sindicato dos Metalúrgicos, né? Então, aquilo, o calor... Espontâneo. Espontâneo, aquilo não foi armado. Não, mulheres, crianças... Inclusive gente de outros partidos. Ali tinha uma boa... Tinha muito não petista ali. Sem dúvida. Que foi defender a democracia, foi defender uma prerrogativa constitucional de qualquer cidadão, que é responder em liberdade. Todo mundo tem o direito de responder em liberdade, né? Mas nesse caso específico, mais ainda, porque o processo foi contestado por toda a classe jurídica. São dezenas e dezenas, centenas de juristas que se debruçaram sobre o processo e que não encontram fundamentação para condenação. Nós inventamos quase que um direito penal para o Lula, né? Por exemplo... Chupado um pouco dos americanos. Mas distorcido, inspirado claro. E distorcido. Inspirado e distorcido. Por exemplo, para citar um exemplo que eu acho importante, tem que ser pedagógico nessas horas. Claro. A ideia de ato de ofício indeterminado, eu quero crer que essa expressão só aparece no processo do Lula. Nunca ouvi dizer. Geralmente, a corrupção, você fala assim, por essa decisão, ele recebeu aquele bem. O ato jurídico, o próprio Moro reconhece, é indeterminado. E o bem, ele jamais recebeu. Sequer chaves. Quer dizer, como é que um homem que precisa pedir licença para visitar um imóvel, foi a única vez que ele esteve lá, um homem que foi convidado para visitar o imóvel, e sequer tem a chave, tem que pedir licença para entrar, como é que você pode atribuir a propriedade desse bem a ele? Imóvel que hoje faz parte do ativo da construtora. E responde por créditos junto a credores. Exatamente. Ou seja, você não tem nem o ato de ofício caracterizado. Nem o benefício. Que caracterizaria, e nem o benefício. Então, diante disso, estão todos atônitos, né? Os operadores do direito, os juristas, olham para o processo e falam, mas é muito frágil. É muito frágil. E nem esse processo de extrema vulnerabilidade você está permitindo que a pessoa responda em liberdade. Né? Por quê? Por causa do calendário eleitoral. É só por isso. Porque o Lula é essa força da natureza na política. Né? De fato, a direita tem razão em reconhecer a potência dessa força. Quer dizer, realmente é um ponto fora da curva, o Lula. Né? Nós estamos falando dele há 40 anos. Sim. Que se fala de Lula no Brasil. Né? Você veja aí a repercussão internacional. Uma foto ganhou jornais do mundo inteiro. A capa do Le Monde e por que isso aconteceu? Porque é a expressão da verdade. Essa foto, efetivamente, ela reproduz um sentimento numa imagem. E há uma compreensão, desculpe só interromper, dessa fragilidade jurídica no mundo inteiro.
as pessoas ficam, mesmo as que dizem, não, mas o Brasil tinha muita corrupção, não sei o que, mas fica uma coisa... Mas ninguém entende todo mundo vê o absurdo desse processo. Isso não pode parecer que as pessoas que estão defendendo o Estado de Direito estão a favor da impunidade. Claro, de corrupção. Pelo contrário, quando eu vejo uma pessoa, né, que está ali, ó, o dinheiro na conta, o dinheiro na mala. Na mala, na conta em Bahamas, na Suíça. O imóvel não declarado para a Receita em outro país. Quando você vê isso? Eles estão soltos. Mas hoje mesmo tem uma matéria nos jornais mostrando que o incômodo aos vizinhos que um delator está causando pelas festas nababescas numa cobertura de 500 metros quadrados. 200 convidados, com motorista para cada convidado e até 6 horas da manhã. Que coisa. Então, os empresários, os diretores, todos esses que há anos, há décadas, né, estão ali gozando. Quem perdeu? Né? O trabalhador que perdeu o emprego. Claro. Em vez de nós preservarmos o emprego e condenarmos o empresário, nós fizemos o contrário. Nós prejudicamos o emprego. Mandando a conta para o trabalhador. Nós mandamos a conta da Lava Jato para o trabalhador que perdeu o emprego. O empresário está com o seu patrimônio praticamente intocado. E ele está, eventualmente, com uma tornozeleira numa mansão. Claro. Uma cobertura, uma casa, uma fazenda. Né? Tem uns que estão em fazenda. Mandou colocar lâmpadas, câmeras na sua própria fazenda. Bom, então que diabo é isso de prisão domiciliar, né? As pessoas fizeram esse filme absurdo aí, o mecanismo. O mecanismo foi um mecanismo judiciário, que eu tenho certeza que eles escolheram primeiro o juiz e o acusador, que no Brasil é uma coisa absurda também, né? Que quem faz a acusação é quem julga, e que acho que foi levado ao extremo isso nesse caso, e escolheram o réu, que era o Lula. O resto tudo era por onde passar para chegar lá. Quando eu vi aquele episódio do Mecanismo, eu não assisti a série, mas fui direto, não dá para assistir. Eu falei, inventaram a fake fiction no Brasil, né? Ficção falsa. E aí todo mundo tirou um sarro, uns me criticaram e tal. Estava lendo o Moro dizendo, abusaram da criatividade. O Moro. Moro, que é o maior beneficiário. Ele também abusou da criatividade. Ele sabe o que isso significa. Mas, aliás, o que eu acho muito interessante, não vamos esquecer também dessas coisas, eu não sei, essas coisas têm que ser investigadas, algum dia alguém escreverá isso profundamente, a gente fica lendo rabos de notícia, porque não dá também para você se debruçar em tudo, mas tem coisas que não são negadas, como o depoimento, por exemplo, daquele Kenneth, aquela fala daquele Kenneth Blanco, que fala da cooperação informal. O que é cooperação informal, gente? Isso não existe. Ou seja, sem transparência. Sem transparência, não. E você passa não só pelo Ministério da Justiça, mas não pelo Ministério das Relações Exteriores, dá a volta. Por quê? Porque são ali os órgãos que estão encarregados de defender a soberania. E eu acho que existe, digamos, entre os promotores, certamente existe fanatismo, existe muitas outras coisas, mas existe também uma ingenuidade imensa em relação à existência de uma justiça mundial, provavelmente com sede não é nem na ONU, em Washington, e que então eles são agentes dessa justiça mundial. Isso não existe. Quando a Enron, que tinha investimentos aqui, até queria ter o gasoduto da Bolívia, ou quando a Raytheon teve lá um problema, os americanos vieram dividir dados conosco. Não tem isso, entendeu? Não tem isso que nós fazemos. Então, eu acho que isso tudo é muito, muito grave. Eu queria só para voltar uma coisa internacional que eu acho que é muito importante. Nas ligações que muitas pessoas têm ligado para o presidente também, mas, obviamente, para eles, eu acho mais uma coisa de solidariedade, rápido, né? Mas comigo, eu tenho mais tempo, né? Ele se expande. Então, eu recebi 2 ou 3 ligações, por exemplo, do presidente Lagos. O presidente Lagos não pode ser acusado de bolivariano, ele é socialista, social-democrata. Ricardo Lagos, chileno, ele era muito mais próximo, se você pensar, naquela época. Hoje não, porque o nosso se afastou, mas ele era mais próximo do Fernando Henrique do que do Lula, claro. Sem dúvida, né? E o do Aldi, que também não era nenhum homem de esquerda, preocupadíssimos, porque eles veem nisso o seguinte: atualmente, lá nesses países, no Chile e na Argentina, a direita ganhou as eleições. Com que apoio econômico, não sei, mas ganhou. Manobras também contra a Bachelet, como se viu, né? Aquelas coisas do banco. Bom, mas eles estão vendo que esse golpe contra as forças progressistas é uma coisa que é para toda a região. Eles estão muito preocupados. Eles estão vendo que isso não é só o Brasil. O Brasil é um país muito grande. O Brasil pesa muito, gente. Eu estou dizendo isso porque as pessoas dizem, megalomania. Não. O Brasil com uma política ativa e ao mesmo tempo cuidando de suas riquezas internamente e resolvendo problemas, encaminhando, como você disse, problemas como a educação, a fome, que esses problemas não se resolvem em uma geração, mas mudou de uma maneira imensa na questão da educação, não é para aqui ficar fazendo também troca de elogio, mas eu sei, porque eu sempre dei aula, assim, esporadicamente, não.
mas fui professor também na UNB e tal. A cor da universidade, é uma coisa muito simples, a cor da universidade mudou, público ou privado. Então, com todas, e isso tudo tem a ver com a autoestima. Isso se refletiu na política externa. Mas, enfim, esse conjunto de fatos, e você tem pela primeira vez, uma união dos países latino-americanos. Pela primeira vez, você tem um grupo como os BRICS, que contrabalançaram o poder no mundo. Gente, isso aí incomodou aqui e fora. E eu acho que aí sim se criou um mecanismo. E o mecanismo se valeu da mídia brasileira, a gente não pode esquecer da grande mídia, indiscutivelmente, e também, também de pessoas do judiciário, que por fanatismo ou por interesse, eu não vou entrar nem no que os motivou, ou por falta total de visão do que é a existência do Estado Nacional nas relações internacionais, agiram da maneira que agiram. Então, é uma coisa que é extremamente preocupante. Enfim, eu vejo isso como e que está preocupando não só nós, mas eu dei esses exemplos latino-americanos, podia mencionar outros, mas é evidente que o que acontece no Brasil é para o destino aqui da região indiscutivelmente muito importante. E de outros países em desenvolvimento. Agora, também é um laboratório, viu? De novo laboratório. De novo laboratório. Como a Thatcher já tinha feito com o Pinochet nos anos 80. O laboratório do neoliberalismo começou ali. É verdade. Agora, voltando aqui para nosso feijão com arroz brasileiro, eles deram um golpe, sem nenhuma sombra de dúvida, pode chamar de golpe do século XXI, XXII. Golpe parlamentar, né? Golpe parlamentar, golpe judiciário. Parlamentar, judiciário e midiático. Eu não sei em que ordem a gente... Mas é uma combinação dessas três. Deram um golpe. O fato é que a Dilma foi deposta, o Michel Temer está lá ilegitimamente, há riscos da gente chegar perto da eleição e o Lula está preso. O que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Como é que ou estar preso ou estar inabilitado? Como é que nós vamos lidar com isso? Porque também não adianta a gente ficar fazendo um certo jogo aqui. Não, olha, vamos para a rua, vamos protestar. Estamos na rua, estamos protestando, o pessoal está acampado na porta da polícia. Eu tive em Curitiba no acampamento. Eu tive lá comovente, na segunda-feira. Porque são pessoas muito simples, a maioria, né? Gente humilde. E gente que faz questão de dar um bom dia pro Lula e soubemos hoje que ele ouve o bom dia que é dado, né? Saudação. Me disseram também. Deve fazer muita diferença você acordar com um bom dia de quem do povo, conhece, né? E quem sabe de que lado você está. Agora, Fernando, respondendo a tua pergunta, que é dificílima. Porque o momento é muito inusitado, né? Você não tem precedentes históricos, né? Que vão nessa linha. Mas o fato é o seguinte, eu acho que tem algumas coisas que estão sendo bem feitas. Primeiro, esse cordão de solidariedade suprapartidário em torno da libertação do Lula e de um julgamento justo, né? Que eles respondem em liberdade e que a justiça leia os autos e aponte, afinal, quais são as provas contra ele. Não vale imaginar, né? Não pode ser convicção, como dizem ali. Convicção não condena ninguém. Convicção só pode ter em política, em jurídico não. Jurídico prova. Eu tenho convicção de muita coisa sobre outros políticos e nem por isso desejo que eles sejam presos sem provas. Claro. Mas eu tenho convicção. Sua convicção não pode ser suficiente. Não pode ser, né? Então, vamos voltar, né, para o leito do Estado Democrático de Direito. Né? Então, esse cordão de solidariedade suprapartidário ele tem que ser mantido. Né? E isso até não é para eleição, não, é para a vida. Enquanto o Lula estiver na situação, nós temos que estar solidários, clamando por justiça, não é clamando por impunidade, clamando por justiça. Né? Que os bons sejam inocentados, que quem cometeu erro pague de forma graduada, inclusive, de acordo com o seu erro. Sim. Não pode ser um delito pequeno, uma pena pequena, um delito grande, uma pena grande, como nós levamos séculos, né, milênios para construir esse sistema jurídico. Né? Você pode destruir num segundo, né, em função de sentimentos e tal. Não vamos fazer isso. Vamos preservar o que de bom a civilização conseguiu construir. Então, essa solidariedade é importante. Uma segunda tarefa que está sendo bem cumprida é manter os canais de comunicação programática desobstruídos. Nós estamos conversando com os outros partidos.
Começamos pelas fundações, que se entenderam muito bem, fizeram uma publicação, ali tem diretrizes preciosas. A conversa não pode ser interditada, então a gente tem que falar com o Ciro, tem que falar com a Manuela, tem que falar com o Boulos, se surgir um candidato do PSB. Parece que o Aldo, acho que se filiou Não, já é candidato. Solidariedade, né? Solidariedade. Já. E lançou candidatura. Pelo Partido Socialista sairia o ex-ministro, o Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa. Ou seja, eu acho que assim, os partidos de centro-esquerda, independentemente do resultado que cada um de nós deseja, mas nós temos que manter os canais desobstruídos, porque vai ter um segundo turno, provavelmente, né? Com tanta fragmentação, pode ter, a probabilidade de um segundo turno é real. E eu acho que o campo de centro-esquerda tem a obrigação, né, de ter um candidato no segundo turno e ganhar a eleição. Porque senão o prejuízo para os trabalhadores desse país, para não falar também para os miseráveis que já estão aumentando em número, né, vai ser brutal, porque eles aí vão ter o voto a favor de um projeto antissocial e antinacional. Então, é um projeto antissocial e antinacional legitimado nas urnas. Alguém dirá, mas um governo dessa natureza, em 6 meses vai estar desgastado. Mas o mal já está feito, porque são 4 anos de mandato. Então, e nós não vamos derrubar, não vamos pedir o impeachment sem crime de responsabilidade, né? Então, você tem uma situação em que você pode legitimar nas urnas um projeto antissocial no Brasil. Isso nós temos que impedir com todas as forças. Porque o estrago que o governo Temer fez em tão pouco tempo e sem legitimidade do voto, você imagina um governo saído das urnas que consiga aí, por essa comoção toda, ganhar essa eleição. Olha, eu acho sua pergunta é totalmente pertinente, mas eu acho, concordando aqui totalmente com o que disse o Fernando, quer dizer, em primeiro lugar, eu acho que é fundamental continuar lutando pela liberdade do Lula e eu acho que os esforços têm que estar colocados nisso, porque isso é a defesa do Lula, é a defesa do Estado de Direito, é a defesa de todos nós indivíduos que corremos o risco de ser presos arbitrariamente. Então isso é a primeira coisa. E além do caso específico dele, que a gente conhece, já comentou aqui. Mas há um outro fator, porque você mencionou, aliás, o Fernando mencionou bem, que é o negócio do segundo turno. O único que pode ganhar no primeiro turno é o Lula. É o Lula. E é o único que a gente tem certeza que ganharia no segundo, se por acaso houvesse um segundo. É verdade. Né? Por que isso? Porque o Lula, por essas razões que já foram aqui mais ou menos mencionadas, mas quer dizer, por essa ligação que ele tem com o povo, ele é um homem que tem uma trajetória, ele é um retirante nordestino, ele foi um operário, são coisas diferentes, aliás, né? Você é um operário metalúrgico, líder sindical, mas não só a proveniência, como ele governou e fez essas mudanças que já foram aqui mostradas, as pessoas têm reconhecimento. Você deve ter passado por coisas desse tipo, pessoas que eu não conhecia, que nem me conheciam direito, sabiam que eu era ministro lá, mas não sabia direito, ou que eu tinha trabalhado com ele, que era assessor dele. Eu vi uma senhora vinha me beijar para eu transmitir o beijo da mãe dela para o Lula, porque a mãe que nunca tinha tido água em casa, nunca tinha tido... Enfim. Então é só isso. Não, Fernando, o que eu quero dizer? É que só essa ligação, a meu ver, que dá uma certa garantia de que você vai ser capaz de enfrentar esse tremendo mecanismo que é o poder da mídia, junto com esse poder judiciário como está sendo usado e junto com essas outras todas coisas que aconteceram no Brasil. Então isso é um negócio muito importante, por isso que eu acho também a defesa do Lula, além de do merecimento e tudo que deve ser, ele é também do interesse das forças progressistas, porque é a garantia quase certa de vitória, e aliás é por isso que ele está sendo preso. Bom, eu queria também, falando na linha do Fernando, que eu acho que nós temos, fazer um tributo também específico ao Boulos e à Manuela, que tem se revelado uma solidariedade total. O Boulos, sobretudo lá na questão de São Bernardo, na mobilização de pessoas. A Manuela ontem mesmo estava na Argentina, falando com a... Boulos está em Lisboa. Boulos está em Lisboa, a Manuela estava com a Cristina Kirchner, articulando também apoios internacionais, como aliás está a Dilma também, enfim, tudo. Então eu acho que essa união é uma união muito importante. Nós não sabemos o que vai acontecer. Agora, eu volto a dizer, diante da ameaça de golpes, o risco até de não ter eleição, quem são os liberais que podem estar do nosso lado? Isso é que eu tenho uma certa, em pelo menos defender a democracia.
os juízes do Supremo Tribunal, que nós não nomeamos, claro, nós, governo Lula, não nomeamos, há 3 ali que se pronunciaram claramente, né, que garantias individuais. Mas em termos de forças sociais, isso é um desafio até para a gente pensar o que eles representam, o que poderia também vir para nós para ajudar nesse combate pela democracia. Essa é uma pergunta à qual eu não tenho, no momento, uma resposta, mas tem a ver com essa pergunta toda que você fez sobre a situação. Mas é importante registrar que muitos intelectuais do velho PSDB, quando o PSDB ainda mantinha uma aura social-democrata, estão se manifestando. Não é pouca coisa um Paulo Sérgio Pinheiro, um Bresser Pereira. Claro. Vira público. Bresser se converteu num ativista. Quer dizer, na área dos direitos humanos, na área do projeto nacional. Solidariedade ao Lula também. Então, existem, são em menor número que nós gostaríamos, mas que servem de exemplo para as novas gerações, de que quando você está falando de questões de Estado, liberdades individuais, democracia, república, são coisas muito importantes que devem ter uma unidade, inclusive maior do que aliás, esse projeto, a de forças desculpa só interromper, mas progressistas. esse projeto Brasil Nação que eu estava falando, nasceu em torno do Bresser. Em torno do Bresser e das levou, ideias econômicas do Bresser. Exatamente. Depois ele foi incluindo outros aspectos, mas o papel dele é fundamental, só para corroborar aqui. Que é um industrializador, o Bresser. O Bresser quer industrializar, reindustrializar o país, né? E tem ideia. As únicas críticas que eu recebi, porque eu participei, como você, né? Mas eu fiquei mais ligado ali àquela coisa, era digamos, daqueles que fazem, amigos nossos, mas que fazem crítica, digamos, ao excesso de desenvolvimentismo. Pessoas mais ligadas ao meio ambiente, né, povo indígena. Mas enfim, são coisas que dá para acomodar perfeitamente. Eu acho que um pouco de bom planejamento, como está sendo feito, dá para acomodar. Bom, se a gente abrir hoje, qualquer um de nós, qualquer um de vocês aí que está assistindo, abrir um jornal de hoje, de ontem, de anteontem, de trás anteontem, provavelmente de amanhã e de depois de amanhã, esses 2 senhores que aparecem aqui estão como plano A, plano B, plano A e plano B, na possibilidade do presidente. Não, o máximo que eu apareci foi como plano C. Não. Eu acho que eu não sou nem plano Z. Eu disse C de Celso, só se for. Eu falei que eu sou o plano G, que é de plano de governo. Acho que nós todos estamos unidos na defesa da candidatura do Lula por essas razões de lealdade, mas além da lealdade, eu diria porque é o que pode realmente enfrentar esse poder fantástico. Deixa eu falar uma teoriazinha, porque você que é um homem de comunicação, depois você vai poder escolher. Eu acho que houve uma mudança de qualidade na maneira como a mídia, no caso aí combinada com o judiciário, mas como a mídia tem atuado. Eu acho que a mídia, né, principal representante da TV Globo, obviamente, ela antes tinha influência. Mesmo no governo militar, ela tinha influência. Eu vivia no governo militar, sabe, a mídia tinha influência, mas não tinha o poder. Ela não exercia o poder. Eu acho que ela ficou tentada, não sei se já há mais tempo, pelo exercício do poder. Tanto que eles tentaram, inclusive, derrubar o Temer, em certo momento, depois desistiram. E aí eles encontraram no judiciário, manipulando um aspecto que as pessoas dizem, não, você pode manipular, o medo, manipular. Não, mas você manipula a vaidade também, a vaidade. Então, e a TV, todo mundo fala muito de imagem, né? A comunicação mexe com a imagem. Então, manipulando a vaidade, ela passou a exercer o poder. Aquele final, tinha muito, podemos citar inúmeros exemplos. Não, mas aquele final do Jornal Nacional, terminando com a nota, gente que praticamente ameaçando com o golpe, é uma coisa inacreditável. Aquilo é o exercício do poder, aquilo não é influência. Influência era o doutor Roberto Marinho ir lá atrás, conversar. Na verdade, um tweet que foi divulgado poucos minutos antes de ser lido ao vivo no Jornal Nacional. Ou seja, muito armado. Muito estranho. Muito estranho. Eu acho que é inevitável que a gente peça a cada um de vocês que se dirija ao nosso público com um aceno sobre para onde andar. Seu prefeito. Olha, eu estou muito convencido de que nós temos condições de ganhar as eleições de outubro. Considero essas eleições, elas são chave para o futuro do país, que são 2 projetos tão nítidos e tão diferentes entre si, um representado pelo governo Temer, que tem, vamos dizer com todas as letras,
o apoio dessa turma toda que tem mais. Eles não chegaram num candidato, mas todos esses candidatos de direita estão apoiando o governo Temer, que é um governo que tem 5% de aprovação. Então nós que estamos com os outros 95%, que não temos apreço por essa agenda, né, nós temos condições programáticas e políticas, sobretudo se contarmos com o Lula, né, que é um ativo do país, disponível para o país, né, que nós queremos, estamos pedindo justiça para ele. Nós temos condições de nos reapresentar com um projeto que retome, pelo menos, as diretrizes do que foi o Brasil a partir de 2002. Porque é óbvio que as condições são outras, o cenário internacional mudou, os desafios são diferentes, as condições são diferentes, mas os princípios não precisam ser diferentes, né? A da inclusão do mais pobre, do alargamento do mercado de massas, interno de massas, da recolocação geopolítica do Brasil no mundo, né? Do apoio à indústria nacional, à empresa nacional, ao microempreendedor, tudo isso, né? Os direitos sociais ampliados, né? Enfim, nós estamos realizando esse projeto. As pessoas têm saudade e lembrança disso. Então nós temos que nos recolocar nessa perspectiva para retomar o que está à mão. Nós não podemos abdicar. Não tem futuro. O status quo do Brasil hoje não tem futuro. É o fim do nosso futuro. É instalar a incapacidade de sonhar. Um governo burocrático, antissocial, antinacional, antiparticipativo, antidemocrático. Mas o que é isso? Antirrepublicano. É tudo ao contrário do que tem que ser. Então, eu acho que a gente tem a obrigação de, primeiro, manter essa solidariedade ativa e suprapartidária, trabalhar programaticamente para estarmos juntos. Quem puder estar junto no primeiro turno, bem, mas obrigação de estar junto no segundo. Né? E chegar ao segundo? Chegar ao segundo. Já vai exigir um certo trabalho, se não for o Lula, mas a gente torce para que seja. É isso. Doutor Celso. Não, eu acho o seguinte, primeiro a gente quer, com todo o horror que a gente tem vivido, a gente tem que manter a esperança. Né? Eu, como você, nós somos de outra geração, nós vivemos aquele trauma do governo militar, que era uma coisa que eu não podia imaginar que ia acontecer no Brasil. Eu escrevi uma vez uma dedicatória para um amigo meu sobre um livro de história, porque eu tinha acabado de fazer vestibular para o Rio Branco, em 62, 63, né? E aí depois continuei no Rio Branco e acho que de 63 para 64, esse meu amigo foi fazer vestibular de História. E eu dei de presente para ele e disse assim, 1964, ano da Revolução Brasileira. Falei, pô, rasga isso, porque as pessoas vão entender mal esse troço. Não, nós tínhamos a esperança. Enfim, obviamente, mas o Brasil, com todos os dramas, o Brasil foi vindo, foi vencendo, foi se tornando mais democrático, foi voltando a uma bandeira mais popular. Gente, eu vou dizer uma coisa aqui que eu já disse várias vezes em vários lugares, mas talvez não assim com o público como tem hoje. A primeira pessoa que eu telefonei, eu era embaixador do Brasil no exterior. Eu conhecia pouca gente do PT, conhecia bem o Marco Aurélio, que foi a segunda, Marco Aurélio Garcia, que foi a segunda pessoa que eu liguei, assim, estruturalmente. Conhecia PTs assim, que passavam pelas embaixadas e tal. Primeira pessoa que eu telefonei foi o Fernando Henrique Cardoso, que eu conhecia, primeira pessoa, porque eu conhecia ele do tempo, bom, não só porque ele era o presidente, o ministro, tínhamos sido colegas no governo Itamar Franco, mas porque eu disse, Fernando, você está de parabéns, porque se alguém me perguntasse, alguém me dissesse, há 20 anos atrás, que você ia ser presidente e que o Lula ia se suceder, eu dizia que a pessoa está louca. E você produziu essa transição. E eu achava que aquilo, a democracia brasileira, estava consolidada para sempre. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós não podemos perder a esperança. Como é que vai ser, não sei. Mas eu acho que a gente tem que manter as palavras de ordem justas. E as palavras de ordem justas são unidade. E unidade, nesse momento, significa, em grande medida, Lula livre. Isso envolve o Brasil e fora do Brasil. Eu nunca vi, em meus anos, que já não são poucos, e também, inclusive, vivendo tantas manifestações ao mesmo tempo, no mundo inteiro, em Lima, Buenos Aires nem falava, Buenos Aires eles parece que amam o Brasil até mais. Até, Porta da Embaixada. Porta da Embaixada, Paris, Berlim, né? Então, quer dizer, isso é uma coisa, um sentimento que é preciso. Por que o Gilmar Mendes, olha bem, Gilmar Mendes não pode ser acusado de lulista, né? Ou não, petista, aliás, ele cuidou de mostrar que não tem nada. Ele disse que a prisão do Lula é uma mancha na imagem do Brasil. Então vamos ter presente essa nossa elite que é tão preocupada com a imagem,
Ela não pode. Então, Lula livre, isso é uma coisa fundamental. Unidade da esquerda e da centro-esquerda, das forças progressistas, também é fundamental. O grande desafio é como que nós temos que ter uma aliança que é mais ampla que a esquerda contra o fascismo. Né? E o fascismo é uma ameaça real, que se revelou na caravana do Lula e se revelou na Marielle. Na Marielle é uma coisa estrutural da sociedade brasileira, muito dramática, que tem que ser enfrentada. A gente às vezes esquece de falar da questão racial, que é uma questão muito forte, né? E é muito simbólica o assassinato da Marielle. Eu sou do Rio, por isso também estou falando muito nisso, me impressionou especialmente, porque são dois casos simbólicos. O Lula como grande líder que vai à nação. A Marielle, porque ela é um exemplo de líder ali nascida na base favelada, negra, mulher, LGBT, sei lá o quê. Então, vereadora, não é uma pessoa só, ela era uma líder política. Então eu vejo que a gente tem que ter essa luta contra o fascismo, que é terrível, né? O ódio. Eu não tenho ódio das pessoas que pensam diferente de mim. E você passa na rua, de vez em quando, você sente que há ódio. Há ódio. Então eu acho que essa luta contra o fascismo envolve uma aliança que seja um pouco mais ampla. E essa eu acho que é o grande desafio que a gente tem e que eu não vejo. Você mencionou duas personalidades muito importantes, como o Paulo Sérgio Pinheiro e o Bressa, mas acho que a gente precisa alargar um pouco mais. E eu não sei bem onde buscar. Mas enfim, a esperança tem que estar aí, a luta nossa tem que estar aí, porque assim, o Brasil é maior do que essas porcarias que estão aí no poder. Muito obrigado. Obrigado, Celso. Muito obrigado, Haddad. Eu espero que vocês voltem. Os dois são colaboradores regulares. A luta política não vai permitir que cabulem o trabalho, mas além disso, a gente vai querer que vocês venham mais vezes aqui para discutir com a gente, para nos ajudar a entender o Brasil. Muito bom. É um luxo aqui ter o Haddad e você para conversar. Como foi a Manuela outro dia. Pois é. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado.